Terminei o doutorado, vim para o Brasil e estava, JB, num evento que eu estava organizando com as principais lideranças científicas na minha área. Os empresários me reúnem e falam: professor, como pode o senhor, com PhD, deixar que o seu conselho seja administrado daquela forma? Ali eu percebia que, na verdade, o problema era eu e a solução estava dentro de mim, né? E quando eu era jovem, o Brasil ainda vivia uma ditadura, eu cometi um grande erro. Eu achei que o problema do Brasil estava no sistema. O sistema caiu e os nossos problemas continuaram. Então, não resolveu. Então, tinha que desenvolver a mim mesmo. E ali percebi que ele estava com a razão. Fui para casa e comecei a estudar como era o regramento das nossas eleições. Resumindo para vocês, eu terminei por escrever 20 mil páginas. Ganhei 2 dúzias de ações em primeira e segunda instância, e naquela época, instância para mim era instância climática, né? Não conhecia essas instâncias. Bom, não sabe, para mim existia juízes e juízes, desembargador era uma loucura, né? Bom, enfim, ali eu aprendi a triste lição de que eu ganhava, mas não levava. E quem dirigia o conselho não era preso. E tudo que eu conseguia, JB, era um inquérito na Polícia Federal, que até hoje não apurou nada, né? Em outras palavras, ganhava, mas não levava. Mas vou confessar aos senhores, eu acho que o nosso segredo foi entender que, se a petição precisa ser clara e objetiva, o nosso contato com o juiz tem que ser o olho no olho. E eu vou dizer mais para os senhores, talvez valha mais o que você transmite nos seus músculos da face do que o que você fala para o juiz. É importante falar, é importante mostrar, principalmente se você tem a razão, né? Mas esse contato nós tivemos em todas as nossas batalhas. Terminamos por obrigar o ministro do Trabalho a fazer as nossas eleições. E quando eu lancei essa tese, JB disseram: o Gil é louco, não existe supervisão ministerial no Brasil, mas minha lei dizia que cabia ao ministro regrar. De tão louco nós conseguimos, através de uma ação civil pública, junto com o Ministério Público, obrigar o ministro do Trabalho a realizar as nossas eleições. Quando a Polícia Federal foi dar posse para a gente, 2 cachorros pastores alemães de 4 pernas estavam lá, e nós tínhamos vários seguranças que tiveram que ser dispersados. Quando eu entro naquela casa alugada, mofada, eu vi eu entrando no casebre, infernizado pelo trilho de ferro. Fui para a frente da Avenida Paulista e, chorando, vi aqueles arranha-céus. E ali pedi a Deus que me ajudasse e me iluminasse para que construísse uma moradia digna da fisioterapia e da terapia ocupacional. Eu posso dizer para os senhores que hoje nós temos um patrimônio maior do que arrecadamos, e posso também dizer aos senhores que é o primeiro órgão público que aboliu o uso do papel. Para mim, aquele prédio era mais uma caixinha de engraxate. Para ouvi-los, eu queria terminar dizendo aos senhores que, para chegar nesse mundo, nós nadamos contra 500 milhões de espermatozoides. Cada um de nós. É mais fácil você virar o campeão olímpico em todas as modalidades do que ganhar o dom da vida. Lembre-se que muitas das mulheres presentes nesse auditório ficaram grávidas e não tiveram conhecimento. De cada 80 gravidez, apenas uma sobrevive à 6ª semana. E o engraçado é que o Criador, ao nos colocar aqui, né, nos deu essa incrível capacidade de aprender. O nosso presidente disse que a sua mãe nasceu analfabeta. Na verdade, nunca antes na história desse país nasceu e nascerá tanta gente desdentada e analfabeta, né? Se é verdade que nascemos assim, também é verdade que não precisamos morrer assim, né? Precisamos cuidar dos nossos dentes, das nossas saúdes e, acima de tudo, precisamos desenvolver aquilo que ganhamos de graça. Que você
Faça tudo com a sua vida, menos desperdiçar o que você ganhou de graça quando chegou nesse mundo, que é a sua capacidade de aprender. Você não precisa ser um prêmio Nobel, mas você precisa ser o seu prêmio Nobel. Em sendo o melhor advogado, a OAB de São Paulo agradece e o Brasil também. Muito obrigado. Queremos destacar também a presença do senhor Edno Araújo, que está nos honrando com a sua presença, a nossa colega na outra área, na área de comunicação, na área de imprensa, Lana Cortes, que está aqui nos acompanhando nesse trabalho. Bem, algumas observações que gostaríamos de fazer aqui em relação àquilo que foi dito. Muito bem colocado e espero que tenha servido de estímulo para todos aqueles que aqui se encontram. Mas ele falou no advogado, não falou? Tem o direito de contestação? É verdade o que ele disse. O advogado, nos processos litigiosos, na medida em que ele agrada um lado, ele desagrada o outro, claro. Ele vai fazer de tudo para defender o seu cliente. E certamente o outro lado não vai gostar muito. Isso traz alguma tensão, sim. Mas a tensão maior que nós sentimos não é esta. Porque nós temos a consciência tranquila de que o nosso dever é fazer o máximo pelo nosso cliente. Sabe o que nos traz tensão, angústia, sofrimento? É que nós compramos a dor do nosso cliente. Quando ele nos conta as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que ele está sofrendo, nós trazemos para nós. Nós vestimos esta dor e isso faz com que também nós soframos, com que também nós nos sintamos tangidos, tocados por aquela mesma dor. Há uma outra razão. Em um processo, quem é que está sendo julgado? Vocês acham que é o réu? Que é o acusado? Acham? Se achavam até aqui, parem de achar. Quem está sendo julgado é o advogado. Porque do seu desempenho, da sua atuação, do seu denodo, do seu esforço, da sua capacidade, é que vai resultar a absolvição ou a inculpação do seu cliente.